Bonita essa imagem, né? Eu não resisti, quis botar ela inteira. Linda Porque imagem. realmente é uma imagem muito bonita e é uma imagem das bodas de Caná. Porque queria, assim, não queria perder nada, porque eu acho que realmente é muito detalhe, para a gente ver mais ou menos muito dos usos e costumes daquela época, né, na época de Jesus, que era uma coisa um tanto quanto exacerbada, principalmente a questão das núpcias, né? Então nós vamos falar das bodas de Caná, que foi o primeiro milagre de Jesus. Antes de mais nada, já me deram um sopro aqui, uma boa tarde a todos, uma boa noite a todos. Antes de mais nada, senão a gente dá vontade. Isso é o nervosismo de estar sem as coisas. Eu conheço esse lugar. E aí, então, na realidade, esse quadro é de 1563, é de Paolo Veronese, é uma pintura em óleo, mede 677 centímetros, é um grande painel de 6,70 metros por 9,94 metros, quase 10 metros, é lindo. Fica, obviamente, no Museu do Louvre de Paris. Quem não foi, certamente ainda vai ter a oportunidade de ver essa obra. E aqui vamos, então, iniciar. Nada melhor para iniciar do que a gente iniciar com a história. O meu tempo ainda não chegou. Se não agora, quando? Por favor. Senta aqui, faça o que ele puder. Encham esses potes com água. Eu não sei se você ouviu direito, mas ficamos sem vinho e não sem água. Eles são do mesmo tamanho que as suas talhas? Dentro do possível, sim. Dando mesmo se a gente encher até a boca. Você é uma pessoa muito responsável, não é? A gente está no meio de uma crise. Me disseram que você tem uma solução. Você sabe por que os potes para os rituais de purificação são de pedra? Por quê? Você me ouviu. Porque a pedra é pura. É menos provável que manche a terra. E ela não pode ficar impura. Isso. Eu quero que enche esses potes com água até a boca. Por quê? Vocês ouviram? Busquem água. Rápido. Falem para todos que encontrarem que parem o que estão fazendo e ajudem. Baseado nas suas instruções, eu não vejo uma solução lógica para o problema. Vai ser assim algumas vezes, Tomé. O que você disse? Eu não repreendo você. É bom fazer perguntas. Buscar entendimento. Não temos tempo para isso. Eu conheço um homem como você em Cafarnaum. Sempre contando. Sempre medindo. Esse é o meu trabalho. Muitas pessoas acham que eu não fiz bem essa noite. Junte-se a mim. E eu mostrarei uma nova forma de contar e medir. Uma forma diferente de ver o tempo. E com você para onde? Eu não consigo entender. Fique observando. Gerard? Abner, eu espero que estejam se divertindo. Onde estão os servos? Eu não sei.
mas eu vou chamá-los imediatamente. Já passou da hora de mais uma rodada de vinho. A última foi há quase uma hora. Sim, bom, sabe... Certamente virá mais, John. Minhas desculpas. Vamos ver isso. Vamos resolver isso. A próxima rodada de vinho está vindo. Obrigada por nos lembrar. Está tudo sob controle. O seu pai também era pedreiro? Ferreiro. Eu acho que eu me magoei, mas eu fui aprendiz de pedreiro quando eu tinha 9 anos e todo homem deve deixar o pai. O trabalho de um pedreiro parece mais difícil. Não é mais difícil, é só mais definitivo. Se o ferreiro quiser trocar uma ferradura, uma lâmina de arado ou a alça de um bote, ele só precisa colocar o ferro de novo no fogo e remodelar para adequar à vontade dele. Estão cheios. Saiam todos, por favor. Só por um momento, Tomé. Depois que você faz o primeiro corte na pedra, não tem mais volta. Isso desencadeia uma série de escolhas. O que era apenas um bloco disforme de calcário ou granito começa sua longa jornada de transformação e nunca mais vai ser o mesmo. Eu estou pronto, pai. Agora peguem um pouco e sirvam o mestre de cerimônias. Já. A cerveja de um demônio, senhor. Vamos lá. Parem a música! Parem a música! Atenção todos, desculpe. Eu gostaria de dizer uma coisa. Eu queria me dirigir à família do noivo e à família da noiva. Em todos os casamentos que eu já supervisionei, eles servem o melhor vinho primeiro. Mas aí, quando todos beberam à vontade, muito mais tarde na festa, eles servem o vinho mais simples, o barato. Porque a essa altura, quem vai perceber? Não tenho razão? Mas vocês decidiram servir agora
o melhor vinho que eu já provei em toda a minha vida. Vamos agradecê-los por este gesto desnecessário, mas honorável. Que o casamento de Asser, filho de Rafi, e de Irá, com Sara, filha de Abner e Elá, seja tão puro e frutífero quanto este vinho. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que cria o fruto da vida. Ao Asser e a Sara! Ao Asser e a Sara! Algo de errado? Sim. Peraí. Muito bom, né? Bom, o que na realidade... Antes de voltar aqui, deixa eu voltar aqui. Quer acender só lá do fundo e deixar essa daqui, de repente? Deixa eu ver aqui, ó. Fica bom assim? Tá. Pronto. Então vamos lá. Dá pra gente reparar algumas coisas que houveram nesse vídeo, né? Muito interessante da história. Que é basicamente o que a gente conhece sobre as bodas de Caná. De frente, mais fácil. É mais ou menos o que a gente conhece das bodas de Caná, né? Jesus transforma a água em vinho. E existem alguns personagens que a gente mais ou menos reconhece. Alguém poderia me falar quem era o sujeito que estava do lado de Jesus quando faltou o vinho e estava todo preocupado? Tomé. Tomé. Incrível, com sua incrível incredulidade. Com a sua incrível incredulidade, exatamente. Essa é a característica de Tomé, é ver para crer. Tá certo? Então foi muito interessante porque Jesus na mesma hora faz o convite para que ele o siga. Então isso é uma parte muito interessante. E esse ambiente, basicamente, ainda é um ambiente das bodas, seguindo a tradição das leis mosaicas. Então tudo que a gente viu aqui era sempre relativo à questão da lei mosaica. E aí chega o Cristo apresentando uma nova proposta, que é a ideia do que a gente vai ver aqui hoje. E vai ter essa nova proposta de que forma? Tá certo? Em primeiro lugar, eu queria perguntar para vocês têm que me ajudar, não vai ter jeito, que é o seguinte: qual era a missão primordial dos apóstolos? Jesus, no seu último encontro com eles, falou isso. O que eles deveriam fazer quando eles se fossem? Qual era a missão do Cristo? Qual era a missão dos apóstolos? A primeira: levar a mensagem. Levar a mensagem a todos os cantos. Tá certo? Levar a mensagem a todos os cantos. Mas, engraçado, né? A gente não se fixa muito na mensagem. A gente, na realidade, no dia a dia, a gente usa o quê? Para ver a palavra de Deus, ou o que eles fizeram. Onde é que a gente pega? Aonde? Oração. Não. Nos Na Bíblia. Evangelhos. Só que veja bem, se a missão era evangelizar. O primeiro evangelho foi escrito 40 anos depois de Jesus ter morrido. Então eu não tenho um processo de narrativa factual e metodológico. Tá certo? Então é de se supor que a natureza das narrativas, elas tenham como objetivo principal qual? A evangelização. Porque a gente toma elas como se fossem verdades factuais e fosse daquele jeito. E não necessariamente o é. E é aí que eu queria começar falando para vocês, num prólogo, onde a gente fala o seguinte: é importante ressaltar
que os evangelhos não foram escritos como relatos históricos, no sentido moderno, ou seja, uma transcrição factual de eventos, até porque nenhum deles sabia escrever, coitado, então não tem como, tá certo? Mas sim como narrativas de caráter religioso. Sendo 4 os evangelhos, os eventos foram vistos sob as 4 lógicas teológicas diferentes. Além disso, os evangelistas não trabalharam com informações de primeira mão, ou seja, como eu te falei, eles não escreviam, então não tinha como. Há um consenso entre os eruditos hoje de que os evangelhos datam de no mínimo 40 anos após a morte de Jesus. A real intenção dos evangelistas era evangelizar e, portanto, não está excluída a hipótese de que tenham para isso se utilizado de vários recursos, inclusive a ficção. Então isso é interessante porque isso faz com que, primeiro, a gente sempre olhe, óbvio, é a verdade, é o evangelho, porque mais importante que possíveis milagres ou possíveis feitos de Jesus, o mais importante que Jesus deixou foi o quê? Os ensinamentos. Os ensinamentos. É aí que está o X da questão. Tá certo? Quer dizer que os milagres de Jesus vêm na frente, que a gente não comprova, que a gente não diz, vem na frente dos ensinamentos, que são uma coisa perene e nunca mudaram, é ser muito otimista, vamos dizer assim. Então, prosseguindo, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai introduzir o trabalho falando então que as bodas de Caná estão no Evangelho segundo João, capítulo 2, versículos de 1 a 11, também referido como Evangelho de João ou o quarto Evangelho, ou simplesmente João, sendo um dos 4 evangelhos canônicos do Novo Testamento. Ele tradicionalmente está posicionado como o 4º evangelho, sucedendo aos evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas. Por que sinóticos, tá certo? Porque eles têm uma natureza mais materialista ou menos espiritual da história de Jesus. Por isso que a gente chama ele de sinóticos, tá certo? E o Evangelho de João ele pode ser dividido em 4 sessões, basicamente, que é o prólogo de João, no princípio tudo era o verbo, era a criação do mundo. O segundo, o livro dos sinais, onde ele menciona 7 milagres de Jesus. É importante a gente ter uma ideia de que, por exemplo, dos 30 e tantos, 35 ou 38 milagres que Jesus fez, nem todos os milagres estão em todos os evangelhos. Na realidade, a coisa é um pouco dispersa, tá certo? Ali você tem 7. Você tem também o livro da glória, que é o sofrimento de Jesus, Jesus na cruz, né? O suplício de Jesus, e por final, o epílogo, quando Jesus finalmente ascende aos céus. Tá certo? É isso que está dividido. Só que a gente, de novo, a gente viu um filme, a gente viu uma série de coisas, mas a gente continua não sabendo, do ponto de vista cronológico, vamos dizer assim, se isso aconteceu quando Jesus tinha 18 anos, quando tinha 20, tinha 22, 23, 25, a gente vê as histórias como histórias. A história dos 3 porquinhos, ela tem começo e um fim, mas eu não encaixo ela num contínuo de tempo, vamos dizer assim. Tá certo? E aí isso é um negócio, poxa, como é que isso aconteceu? Quando isso aconteceu? Tá certo? Então isso também é um fato muito interessante. Aonde era a Galileia? Como era a Galileia? Como eram os casamentos da época? Então, na realidade, a gente só aprende a história. O que a gente vai tentar desvendar aqui hoje é o que está por trás dessa história. E tem muita coisa, muita pesquisa, muita coisa. Foi complicado fazer isso aqui. A gente agradece aqui aos mentores se eles conseguirem me fazer isso aqui em 1 hora. Vamos lá. A Galileia nos tempos de Jesus, tá certo? No que tange a vida de nosso mestre Jesus, a Galileia é sem dúvida a província de maior destaque em toda a antiga terra de Israel, tá certo? Ela vem do hebraico Galil, que é empregada desde o Antigo Testamento, que significa círculo ou distrito, e está dividida em 2 partes. Ao norte a Galileia Superior, que compreendia a região das montanhas mais altas, e ao sul a Galileia Inferior, que foi a Galileia de Jesus, e isso também tem uma razão de ser. Por que Jesus começou pela Galileia Inferior? Os galileus eram um povo muito laborioso, ousado, corajoso, impulsivo e fácil de irar-se. Ardentes patriotas, os galileus suportavam a contragosto o jugo romano. Então eles têm uma natureza rebelde, que é deles.
Eles estavam mais dispostos ao tumultos e sedições do que os judeus de outras províncias, que eram um povo que preferiam compor com os romanos. Tá certo? Isso está em Lucas 13:2, nos Atos 5:37. O Talmud também acrescenta que os galileus davam mais importância à honra do que ao dinheiro. Então eram povos de um princípio materialistas. Isso, não eram materialistas. Para eles era mais importante a honra do que o dinheiro. Eles não eram materialistas. Mais a palavra, né? Mais a palavra. Então isso é muito interessante. E por talvez esse tipo de coisa é que eles eram um dos principais motivos. A gente já começa a ver que eles eram segregados por outros povos. Então isso é uma parte muito interessante da nossa análise. Vamos falar um pouquinho dos galileus então. Né? Embora a população fosse judaica na sua maior parte, porém devido à localização da província, ela Alberta ao norte e vizinha da Fenícia e Síria, essa população vivia inevitavelmente em contato com os pagãos dos arredores, alguns dos quais estabeleceram-se em seus territórios. Então tinha uma série de povos em volta, tá certo? E alguns estabeleceram-se lá. Por isso, já na época de Isaías, usava-se a expressão Galiléia dos gentios, que está em Isaías 9:1, que Mateus também chama de Galiléia das nações. Por quê? Porque tem gente de muitos povos naquela região. Daí, o motivo de seus irmãos da Judéia, que é uma outra região que a gente vai ver daqui a pouco, tá certo? Os tratarem com desdém. Certa vez os doutores de Jerusalém disseram a Nicodemos: és tu também da Galiléia? Examina e verás que nem da Galiléia nenhum profeta surgiu. Então eles eram realmente tratados como cidadãos de segunda categoria. Talvez também por isso, uma das características dos habitantes da província da Galiléia era a sua defeituosa pronúncia do idioma falado naquela época, na Judéia e Samaria. Isso contribuía, e muito, para colocá-los em condição de inferioridade aos olhos dos bons falantes da Judéia e de Jerusalém. E isto provocava muitas injúrias e sarcasmos. Quem conhece sotaque português sabe que no norte de Portugal, o português é enrolado. A gente não entende metade do que eles dizem. Em alguns lugares da Escócia, na Inglaterra, o sujeito fala, parece que tem um ovo na boca, e mesmo quem sabe inglês aqui, às vezes é difícil de entender o que eles falam. Se a gente pensar também no nosso próprio Nordeste, algumas regiões em que as pessoas também têm quase que um dialeto próprio para conversar, e a gente que está aqui no Sul, maravilha, muitas vezes não consegue entender. E quando a gente não entende uma coisa, né, por uma questão de defesa ou até por uma questão de ignorância, a gente segrega isso que a gente não conhece. Ok? Estamos indo. Então vamos falar o contexto da Palestina na época de Jesus. Esse é o mapa da Palestina, tá certo? As três principais regiões, já não tem o apontador, mas vamos lá. A Galileia está aqui, tá certo? Eu tenho a Galileia do norte e uma do sul. Nós estamos falando na do sul, tá certo? Que é onde aconteceram as coisas, onde Jesus fez as coisas. Onde fica Nazaré, onde fica Jerusalém, é tudo na parte do sul da Galileia. Aqui temos a Samaria e aqui temos a Judéia. Tá certo? Então esse mapa, as grandes regiões da Palestina, que eram três. Galileia, onde Jesus cresceu, é Nazaré, fica Cafarnaum, o Mar da Galileia, está aqui. E conhecida como a Galileia das Nações ou Galileia dos Gentios pela proximidade com outras culturas. Fenícia, Tetrarquia de Filipe, Decápolis, etc. E a Samaria, os montes Ebal e Gerizim e o vale de Siquém. Era o caminho natural entre a Galileia e Judéia. Mas os judeus, devido às suas rixas com os samaritanos, costumavam evitar a região, mesmo tendo que percorrer um caminho mais longo atravessando o Decápolis. Isso a gente vai ver depois. Tarde. Tá ok? E... Fecha a porta. Vamos lá. Pode fechar. Posso para você poder ver melhor. E aí nós vamos falar também da questão da Judéia, onde fica Jerusalém, Belém, o Monte das Oliveiras e Jericó, que aí é mais aqui ao sul. Oscar, se você me permitir, Oi. só por curiosidade, do seu lado direito... Tem até um mapa, para quem vai ter outros. Exatamente. É que vai ter outros aqui, por isso que eu botei isso aqui. Ele devia ter um pointer aqui para ficar mais fácil. Mas a ideia é vocês saberem que são essas três regiões, tá ok?
Então, muitas vezes é o seguinte, a gente vai ver, inclusive, os percursos que Jesus fez, como ele os fez. É isso que eu estou falando agora, vocês mesmos vão deduzir daqui a pouco, tá certo? Vamos passar em frente aqui. É o seu celular que está É pitando? o meu. Deixa eu desligar isso aqui. Pelo menos bota ele não Botei, perturbe. mas não tá... eu botei, mas não tá. Gente, vocês da porta, passam para cá, para trás. Ó. Pega outra cadeira. Enquanto Pega você- ali. Pega a cadeira e bota mais uma fileira aqui. Ali tá? atrás tem cadeira. Pode colocar uma fileira aqui, ó. Pode. É, Aqui lá eu atrás. acho. Outra Lá vez logo. atrás. Vamos, é melhor. Aproveitar Vamos lá. o embalo. Porque a gente não está na Galileia. Isso aí. Entendeu? Tem mais um. Tem mais um. Mas os milagres Aqui, acontecem. pronto. Isso. Vamos lá, então. Essa dá pra gente. Aqui, então, é a questão, como eu falei, das regiões, tá certo? A gente tem, então, isso aqui eram as 12 tribos de Israel, que são as mesmas regiões que a gente viu no outro mapa, tá certo? Em 930 a.C., com a morte do rei Salomão, eram 12 tribos, né? E elas teve a tal da cisma das 10 tribos, eles crivaram. Então 10 tribos se separaram das outras duas. Então, na realidade, ficou essa tribo de Benjamim, Judá e Simeão, que foi incorporado aqui, e as outras todas viraram, que eram judeus. Aqui, Israel era aqui nessa época. Aqui era o povo israelense. Mas foi aqui também que Israel começou a ter a apostasia, né? Eles largaram Deus, a crença em Deus. Então, eles praticamente eram idólatras, tá certo? A questão de não se apegar, eles faziam os costumes judeus muito mais por uma questão de tradição do que propriamente pelo sentir a religiosidade. Eles faziam no automático, no modo automático. Então ele fala o seguinte: Deus, nosso Senhor, se encarnou para salvar a todos os homens, e não apenas os judeus. Por essa razão, ele nasceu da Judéia, foi aqui embaixo, mas fez o seu primeiro milagre e começou a sua pregação na Galileia. Ora, se a Galileia era mal vista pelos judeus, porque depois das cismas das 10 tribos, ela pertencera ao reino de Israel, e esse reino separara-se do culto oficial judaico do templo de Jerusalém. Então, Jerusalém estava aqui, está por aqui. E Israel estava para lá. E eles se separaram do culto. Eles não rezavam mais pelo culto do templo de Jerusalém. Essa era a ideia. Além disso, a Galileia estava em próximo contato com as nações pagãs. Falamos isso no último slide. Sofrendo a influência dos fenícios idólatras. Por essas razões é que Natanael é um dos discípulos que virou também discípulo de Jesus, quando ele seguia tanto Natanael como André. Seguiam, que Natanael era Bartolomeu, seguiam Jesus, na verdade seguiam João Batista. Quando João Batista batiza Jesus, o que Jesus fala para Natanael e para André? Sigam ele, porque ele é o verdadeiro Messias. Ele é a pessoa a quem vocês devem seguir. E aí passaram a segui-lo. Mas aí, quando foi falado em alguma coisa para Natanael, que Jesus estava chegando ali, Natanael mesmo falou em tom de gozação, né? Pô, de Nazaré pode porventura sair coisa que seja boa? Quer dizer, o próprio Natanael duvidava das capacidades de Jesus, tá certo? Então, era entre os galileus, embora menos desprezados pelos judeus que os samaritanos, que Cristo ia iniciar a sua pregação. Por que também? Ele quer demonstrar assim que o seu zelo, ele não se limita aos judeus. Ele é o Messias anunciado para os judeus. Mas a intenção dele nem foi começar com os judeus a sua pregação, foi começar com os gentios. Tá certo? Porque Jesus não queria salvar os judeus. Deus não quis salvar os judeus. Deus quis salvar os homens. Ele mandou o seu filho para salvar a humanidade. Então é um conceito muito interessante. Tá certo? Descendente de Abraão, mas que ele vinha ao terceiro dia para salvar todos os filhos de Adão, e não apenas os judeus. Então foi aqui, após a morte de Salomão, uma insurreição aberta levou ao rompimento das 10 tribos do norte e a divisão do país num reino do norte, que é Israel, e um reino do sul, que é Judá. Esse último território das tribos de Judá e Benjamim. Então, é o que temos aí. Aqui
Aqui um outro mapa de um outro contexto. Aqui é o Rio Jordão. Aqui em Betânia foi onde Jesus foi batizado por João Batista. E obviamente que antes disso, antes de Jesus ir para essa região, a mãe já tinha notícia das bodas dessa amiga dela, devia ser um familiar ou uma pessoa muito próxima, tá certo? E Jesus se comprometeu depois de estar lá com ela, né, nessas bodas, tá certo? E que não ficava perto, né? Não, tá aqui. Vamos falar agora. As bodas eram em Caná. E aqui era Betânia e aqui foi onde João Batista batizou ele. Repara que o caminho vem por onde? Por fora. Por quê? Porque para passar por aqui era um lugar hostil. Depois, quando Jesus vai a Samaria e faz o Sermão da Montanha, aquilo tudo, aqui já é esse é o trajeto que Jesus fez para vir e para voltar. Aqui é um outro trajeto que Jesus fez e voltou, quando ele veio a Jerusalém. Ele veio por um caminho e saiu pelo... Repara que agora ele já vai pela Samaria. E isso era muito doido, porque os apóstolos ficavam enlouquecidos, porque se eu sou judeu, eles não gostam da gente, e tem 3.000 pessoas numa fila para ser curado, para ser isso, para ser aquilo, ele fala, pô, se acontece alguma coisa com essa gente, como é que a gente vai te dar uma segurança? Eles ficavam enlouquecidos. E Jesus não estava nem aí, não ligava para nada e fazia o trabalho dele. Então, assim, eram coisas muito interessantes que acabavam acontecendo e que a gente não tem ideia do que seja, mas está aqui. Jesus foi e voltou pela Samaria. E nesse primeiro momento, ele vem aqui. Isso acontece, na realidade, daqui até aqui são 90 quilômetros e leva-se 3 dias de caminhada. Então, as bodas de Caná na Galileia, onde Jesus transformou água em vinho, ela sucedeu 3 dias depois de ter recebido Filipe e Natanael. Perdão, era Filipe da André. Filipe e Natanael como seus discípulos logo após o batismo por João nas águas do Jordão, na região de Pérea, que é onde fica Betânia. Do local de batismo de Jesus até Caná, na Galileia, eram 3 dias de caminhada. Jesus andou cerca de 90 quilômetros desde Betânia, nas margens do Jordão, até chegar em Caná da Galileia, para o casamento que já estava em andamento. Caná era uma aldeia situada a cerca de 7 quilômetros ao norte de Nazaré, que foi onde Jesus viveu. Então a informação de que Maria, mãe de Jesus, já estava ali, indica que Maria tinha laços de forte amizade com a família dos noivos. Tal afirmativa é corroborada pelo fato de Maria ter pedido a ajuda de Jesus quando o vinho acabou. Até então Maria nunca tinha se manifestado nesse sentido. E o porquê de Jesus também ter ficado deveras ressabiado em atender a Maria, tá certo? Porque ele tinha a plena noção de que uma vez iniciado o seu primeiro milagre, ali começaria o seu suplício e a sua caminhada até a cruz. Ele tinha essa certeza. E ela durou exatos 3 anos. Tanto que ele falou, né? Eu estou preparado, Pai. Isso, quando ele vai falar. Quando ele faz a prece. Está na hora ainda. Então foi interessante porque... E aí aparece a figura da Maria intercessora, né? Que a gente ainda pede para ela até hoje, para ela... Pô, já que ele não quer fazer, pô, pede lá, vê se dá um toque nele para ver se ele me faz uma graça, alguma coisa, entendeu? Mas é muito interessante esse mapa porque ele talvez dá uma visão, ou seja, quando você tinha que vir, os galileus tinham que vir a Jerusalém ou a Belém, eles na realidade eles faziam o caminho por fora, eles não faziam por dentro. Então acho que isso é um aspecto interessante porque é uma coisa daquele dia. E outra coisa que eu não tinha a menor ideia, eu tenho as bodas de Caná, alguém tinha ideia que foi 3 dias depois dele ter sido batizado, quer dizer, a gente não tem essa noção desse tempo, entendeu? A gente conta só a história e acha que a história acaba ali. Não, isso tem e a gente começa agora a pegar os ganchos, tá certo? Perdão? Quem ia falar? Eu. Fala. Não, é para falar isso mesmo. E aí a gente sabe de fato que na bodas de Caná, ele já tinha largado Maria e José. Isso. Ele já tinha abandonado a família e já tinha começado a vida dele. Ele não tinha escolhido todos. Né?
Aí, isso aí que você está falando vem confirmar. Isso. Ele tinha se batizado, tinha alguns Tinha alguns com ele, era avós, Pedro, o irmão de Pedro, que eu acho que era André. Sim. Era André. Era Pedro, o irmão, e mais um ou André, dois ali. João. João, isso aí. Depois ele pegou mais dois, que foi Filipe e Natanael, Natanael. que ele pediu a Filipe para trazer. Mas ele já tinha visto Natanael. Ah, é? Debaixo de uma Figueira. figueira. Isso. Ele já sabe como é que era a Isso. figueira. Ele já tinha visto Natanael. Bom, Engraçado, né? Como é que é? Né? até aqui tá indo, tá dando Tá para... tudo bem. Sim, tá perfeito. Vamos lá. Você Então vamos acelera falar o agora tempo, como hein? é que era o matrimônio naquela época. Aí a gente fala de matrimônio, de boda, diz, mas como é que eram os matrimônios, tá certo? Senão a gente não entende o contexto da história. A gente entende a história, mas não entende o contexto da história. As bodas ou cerimônias de matrimônio levavam 7 dias ou mais. 7 dias. O vinho era como sal para a comida. Faltando mesmo, o banquete de bodas não tinha razão de ser. Logo, a falta de vinho é vergonha na certa para toda a família. É nesse contexto que aparece Tomé, um dos responsáveis pelas provisões de alimentos e bebidas. Com sua mentalidade muito racional e sempre calculando os possíveis erros, ele fica desesperado quando vê que o vinho não seria suficiente. Figurativamente, o fim do vinho representa o esgotamento de uma aliança antiga e desgastada, prestes a ser substituída por uma nova aliança. Perfeito. Então a gente vai começar a ver o que começa a estar por trás disso. Jesus e o significado do matrimônio. Repara, Jesus escolhe um casamento, uma boda, que ele estabelece o sacramento do matrimônio conforme nos explica e ensina São Paulo na Epístola aos Efésios, versículo 32, capítulo 5, versículo 32, que considera esse matrimônio como símbolo de um sacramento muito mais alto, o das núpcias de Cristo com a igreja. É aí que começa a união de Cristo com a igreja. Pois assim, como o marido e a mulher têm filhos segundo a carne, assim Cristo e a igreja geram os filhos de Deus. Toda geração cristã legítima, ela se faz através de quê? Do matrimônio, sempre. Então isso é interessante, porque isso posto é muito conveniente que Cristo, cabeça divina da igreja e seu esposo, principiasse sua ação apostólica pela instituição do matrimônio. Daí ele ter comparecido a essas núpcias. Era aquele o lugar que tinha que ser começar, por ali. Não foi uma coisa de supetão. Foi uma coisa que já estava previamente programada. Tá certo? Juntamente com seus apóstolos, para testemunharem, e sua mãe. Também era muito próprio que a falta de vinho ocorresse no 3º dia, por ser este o dia que Deus estabeleceria uma nova aliança com os homens. Vamos ver por que desse 3º dia e por que dessa aliança. Então a gente vai falar agora das alianças de Deus com o homem. Que alianças são essas que vão surgir? No primeiro dia do homem, na manhã original da criação de Adão e Eva, Deus os abençoou e estabeleceu que eles deviam crescer e multiplicar-se. Gênesis 2, 28, a fim de que muitos participassem da vida e felicidade divinas. Esse era o objetivo de Adão e Eva e da sua descendência. E esta foi, em certo sentido, a primeira aliança de Deus com o homem. E nesta primeira aliança, o homem foi infiel quando cometeu o pecado original. Então, foi-se a primeira aliança. No segundo dia, Deus firmou a sua aliança com Abraão, em Gênesis 13, versículos 2 e 3, prometendo-lhe uma grande descendência, assim como a sua bênção e proteção. Foi dessa aliança que nasceu o povo eleito de Israel, com o qual Deus firmou seu pacto no Sinai. Agora, no 3º dia, Cristo instituiu o sacramento do matrimônio por intermédio da imagem de suas núpcias eternas com a Santa Igreja. E esta ação de Cristo se deu em Caná, na Galileia. Ora, Caná significa zelo. E o nome Galileia, né, tem raiz em Galut, que significa exílio. Isso é o exílio das nações. E foi lá que Cristo estabeleceu suas núpcias com a igreja, porque após a apostasia de Israel, o abandono da fé, Deus faria a sua aliança com os gentios no exílio. Então isso mostra
a abordagem e a abrangência da sabedoria divina. Ok? Assim, a sabedoria divina, exilando-se do céu, encarnou-se no Cristo para, ardendo em zelo de cuidar dos homens, vir a essa nossa terra de exílio a fim de salvar os homens. Então, tudo tem um porquê. Finalmente, não tem mais vinho. No templo de Jerusalém, o povo da antiga aliança ofertava a Deus bois e cordeiros, o sangue, a gordura deles, eram esses os sacrifícios. Só que esse vazio dos sacrifícios judaicos foi simbolizado no fato de que, em Caná, o vinho da festa de núpcias acabara nas ânforas de barro dos judeus. A superioridade do valor do sacrifício de Cristo no Calvário e nas missas é transfigurada no vinho feito miraculosamente por Cristo em Caná, sobre o vinho que fora servido inicialmente aos convidados judeus. Nas bodas de Caná estavam presentes os apóstolos de Cristo e sua Mãe Santíssima, que eram membros do povo judeu, fiéis à revelação e à lei mosaica, mas que sofriam com a decadência religiosa e moral dos filhos de Abrão e com a cegueira dos sacerdotes, saduceus e fariseus. Por essa razão, Nossa Senhora, cheia de zelo e de prestimosa caridade, é quem observa a Cristo. Eles não têm mais vinho. E o significado desse vinho e o seu contexto? Falando da situação embaraçosa e humilhante que se encontravam os pobres noivos em Caná, ela se referia de fato, e num plano superior, à situação lastimável do povo judeu, que já não tinha mais vinho em seu coração para ofertar a Deus no templo. E que vinho era esse que faltava aos judeus? São Tomás de Aquino, no seu comentário ao Evangelho de São João, explica que os judeus faltavam então 3 vinhos: o vinho da justiça, o vinho da sabedoria e o vinho da caridade. Por quê? Porque a justiça dos judeus no Antigo Testamento era imperfeita. Sua sabedoria era meramente figurativa e não real. E a sua caridade não era filial, mas servil. Então, na realidade, eu vou lá fazer o sacrifício no templo porque eu temo a Deus, não porque eu quero servir a Ele, porque eu quero ser filho dele. Não tinha o aspecto da religiosidade. Era um aspecto muito mais de obrigação e de uma tradição do que propriamente Deus sentir isso. Certo? Então isso também é um ponto interessante dessa época. E aí a gente fala Maria mulher e Jesus o Filho de Deus. Quando Maria disse a Cristo, e eles não têm mais vinho, a resposta de Jesus pareceria dura àqueles que não compreendem a Sagrada Escritura. Disse ele: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. João 2, versículo 4. Maria sabia que Jesus era alguém que poderia, com sua sabedoria, dar alguma direção na solução de tão grave problema. Por isso, falar com ele e a resposta, E a resposta melhor transladada para o português seria: mulher, em que essa preocupação tem a ver comigo? O que eu tenho a ver com isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ele não foi grosseiro. Na tradução para o português, corremos o risco de achar que Jesus foi grosseiro, porque geralmente não tratamos uma pessoa próxima por mulher, ainda mais uma mãe. Mas, de novo, a gente tem que lembrar que na época deles falava-se o aramaico, e na realidade o Evangelho foi escrito em grego. Então já tem uma distorção do aramaico para o grego. Quando eu chego do grego e venho para o português, aí você vem e o negócio vem rolando. E aí, na realidade, o que acontece é o seguinte: no entanto, o termo grego gune, que era como ele falava a mãe dele, como está escrito no Evangelho, não é desrespeitoso no grego original. Ele poderia ser traduzido também como minha senhora, madame, que é o coloquial que a gente fala às pessoas de mais idade ou que estão acima da gente, uma mãe, alguma coisa do tipo. Posto isto, eu temos que a resposta não é de fato depreciativa com a Virgem Maria. Por quê? Porque quando ele fala, na realidade, chama ela de mulher, na realidade ele está se colocando ali como o quê? Como o Filho de Deus. Falando com uma serva de Deus, como um filho de Deus, uma filha de
de Deus, mas ele sendo filho de Deus, ele tendo, ele sendo o próprio Deus, ele se dirige a ela como mulher, coisa que ela faz uma segunda vez, onde ele incorpora também essa deidade, da personalidade dele, aonde? Na cruz, quando ele fala, mulher, eis aqui o teu filho. E ele fala como Deus, falando para um servo, uma pessoa humana. Então é muito interessante, porque é muito detalhe, é muita filigrana, é muita coisinha. Então realmente é muito bacana isso aí. Eu gostei muito desse trabalho. Muito lindo, muito lindo. Entendeu? Mulheres aí teu filho. Vamos lá, vamos em frente. E o significado da água? Né? Vamos encher as talhas com água. Acabou o vinho, vamos encher de água. O Evangelho nos mostra que Maria pediu um milagre. Cristo realizou e os apóstolos o testemunharam. E é desse milagre operado por Jesus, graças à intercessão de Maria, que surge a figura de Maria intercessora, aquela que intercede por nós junto a Jesus. São Tomás de Aquino indaga porque Cristo quis usar a água para fazer o milagre. Não poderia ele ter feito vinho do nada? Claro, Jesus, ele é filho de Deus, tá certo? Então, se ele usou a água, ele usou por alguma razão. Então, ele elenca as razões para isso. Em primeiro, para demonstrar que a matéria é boa, ao contrário do que ensinariam os hereges gnósticos de todos os tempos, maniqueus, cátaros, budistas, que diz que a matéria não é uma coisa boa, porque ela é densa, não tem essência. Então ele queria provar isso, que a matéria é algo bom. Esses maniqueus e cátaros são povos que ficam em volta da Galileia. A gente mostrou a Palestina ali. Se você olhar em volta, tá lá os cátaros e os maniqueus, tá certo? São povos que estão lá e que ficam o tempo inteiro envenenando e influenciando com coisas negativas, tá certo? E outra coisa, da segunda razão, para nos mostrar que assim como ele tinha poder de transformar a água em vinho, tinha também o poder de transubstanciar o pão e o vinho em seu corpo, sangue, alma e divindade. Ok? Para nos fazer entender que ele não vinha trazer uma doutrina nova, mas que o seu ensinamento era apenas o aperfeiçoamento do que Deus ensinara no Antigo Testamento. Isso está em São Tomás de Aquino, os comentários que eu li, capítulo 2, lição 1, 358, volume 1, página, isso aqui. Então é interessante, porque as razões por que era a água, o que ele queria dizer quando ele pede água. Ele podia realmente ter feito vinho. Outra coisa que é interessante, que eu fiquei na dúvida, e isso é um problema. O português às vezes é um negócio muito complicado. Nós temos o termo talha. Ele fala o tempo inteiro em talha. Talha de pedra, talha disso, talha daquilo. Só que quando o vinho vem, num primeiro momento, ele não vem em talhas, ele vem em quê? Uns vasos grandes, umas ânforas de barro. Lembra disso? Tem os buricos lá naquele que nós falamos assim, as ânforas de barro. Em Portugal, como é que você chama aquela ânfora de barro? Talha. Então, tudo é talha. Aí eu falei, mas se tem a talha lá, por que ele não mandou encher a talha, em vez de ter que encher o troço, que é um negócio muito mais pesado, um negócio muito mais prático, e o vinho já vem ali dentro? Então, é um negócio complicado, porque ele manda encher propositalmente as talhas, não as ânforas. Isso é um troço. E você vê talha em tudo que é lugar. Quando você lê, você vai ver talha, aí você vai se confundir, parece que é tudo a mesma coisa. E não é. Então é importante ficar. Foi uma coisa que eu fiquei pesquisando. Por que ele fala em talha e tudo? Aí você vê que é questão da linguagem. Oscar, também tem a questão. Ele explicou para Tomé que aqueles vasos eram feitos de pedra por causa da pureza. A gente vai chegar lá. Então, por causa da pureza. E ele mandou encher de água. Aqueles eram vasos para purificação dos judeus. Então, ele tinha que fazer o vinho daquela água, porque era uma água pura. A gente vai falar sobre isso agora, mas a ideia, na realidade, não é essa. Se ele é Deus, ele não precisa pegar água em vinho, ele faz vinho. Se ele vai fazer vinho, as talhas, por serem de pedras e muito pesadas, tá
tá certo? Se ele é Deus, é o Filho de Deus, ele pode fazer na alta, porque é muito mais fácil de manipular e fazer as coisas do que numa talha que é um negócio que é infernal. Óbvio que vai ter uma razão, tem a ver com o que ela falou, mas a gente vai ver como é que a coisa anda. Não, tem muita sutileza nessa história. Então vamos lá. A ressignificação da água. Então está aqui. Isso era uma talha de pedra da época de Jesus, tá vendo? Isso aqui está no museu, isso aqui está no local que tem uma igreja hoje, onde foram comemoradas as bodas de Caná. Então é isso aqui. Na realidade era um bloco de pedra, o cara pegava o cisé e martelo e ia escavando. Então é um troço que não faz o menor sentido. E normalmente você tinha um por família. Quantos eles têm lá? 6. Se você tem 6 um negócio desse que não faz o menor sentido, obviamente que pegaram emprestado dos amigos, de não sei o que lá, aí você começa a entender, porque na realidade é comum ter 1, 2 no máximo, que tiver muita gente, mas não é comum ter 6. Mas existe o 6, a gente vai entender o porquê do 6. E era feito de pedra? É pedra pura, pedra sólida. Ai, eu pensei que era barro. Não, barro era o vaso. Só que ele chama o vaso de talha. Talha lá e talha cá. E você fala, pô, mas quem é quem? Esse daí que eles usavam. Foi esse que ele usou. As pessoas, né? Isso. Foi isso. Então botei uma foto que é para vocês entenderem, porque eu também não entendia. Também não. Aí você começa a confundir tudo. Então vamos lá. A passagem bíblica de João 2, versículo 6, diz o seguinte: estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. Porque segundo o ritual deles de purificação, eles lavavam os pés, as mãos, tudo nisso aqui, tá certo? Só que o que acontece? A festa dura 7 dias. Depois de uns 3 dias, junto com o que está acabando, o que também acaba? A água dessas talhas. Elas vão acabando. Beleza, por aí. Então, para pedra purificada, em cada uma cabiam de 2 a 3 metretas ou almudes, que era a medida da época. Essas talhas da purificação, elas eram feitas de pedra pura. E geralmente elas eram um buraco cavado nessa pedra. Na época bíblica, a metreta ou almude correspondiam a aproximadamente 40 litros. O versículo bíblico diz que cabiam 2 a 3 metretas em cada talha, ou seja, elas poderiam chegar a ter 120 litros de água em cada uma. E multiplicando pelas 6 talhas, o número máximo dessa quantidade de litros, poderíamos atingir até 720 litros de água nessas 3 talhas. Essas águas das talhas, elas foram utilizadas no casamento para a purificação, tanto dos convidados quanto dos objetos. Olha só. Ok? Estamos falando aqui de quê? Leis mosaicas. Ok? Reparem que trata-se de uma pedra inteira, feita com um buraco no meio dessa pedra. Reparem também que, dadas as suas dimensões, era uma talha de difícil locomoção, não sendo fácil levá-la de um lado para o outro. E na outra foto, veja que ela possui um formato quase como se fosse um tanque. E ali sim, os judeus praticavam a sua purificação, ou seja, lavavam suas mãos, limpavam seus pés, seus rostos, e às vezes os objetos que eram necessários, segundo o que era imposto pela lei. Isso tem aonde? No local onde foi as bodas de Caná, lá na cidade de Caná, hoje tem uma igreja. É no Líbano, né? Não sei te dizer. Eu tive o cuidado de pesquisar. Agora você me matou. Eu gosto de geografia, então para os libaneses, Caná fica em território libanês. Então tem essa igreja. Para os libaneses, né? Eu tinha a foto dessa igreja. Há controvérsia. Eu não botei, mas eu tinha até a foto da igreja e a foto do interior dessa igreja. Tudo é briga entre eles. Porque eles, foi onde foram, era a sinagoga onde foi comemorado essas bodas de Caná. E aí tinha um vaso desse lá, tem alguns. E aí eles protegeram, botaram o vidro em volta para a gente poder entender o que é. Eu nunca podia imaginar que existia. Eu também. Acho que o negócio você começa onde. Você sabe onde começa, mas não sabe onde termina. Ó, falar onde termina, olha para lá. Você tem 10 minutos. Para vir para o segundo tempo semana que vem. Não precisa de segundo tempo, não vai precisar. Vamos lá falar da nova aliança, então. Outra coisa importante é a gente lembrar por que eram 6 as talhas, tá certo? De pedra. Porque 6 na Bíblia é o número do homem, é o número do esforço, é o número do trabalho, é o número de cansaço e de esgotamento físico.
Aquelas talhas representavam uma tradição na qual os judeus usavam a água que estava dentro delas para se lavarem e se considerarem puros. Quando a gente fala da tradição dos judeus, isso nos remete à lei judaica, porque aos 10 mandamentos. A lei moral que foi estabelecida através de Moisés e que foram gravadas em tábuas de pedra. Por isso, a purificação também tinha que ser em pedra. Porque as leis vieram em pedra. E a pedra, ela tem as propriedades de não poderem ser modificadas ou ser feita de outra coisa. A pedra não suja, não faz nada, pega a pedra. Então isso é interessante. E a mentalidade dessa lei implica no seguinte: fazer por merecer. Você faz, você obedece à lei, então você é abençoado. Essa é a lei mosaica. Mas se essa lei não tem o poder para purificar e nem para salvar ninguém, ela veio para mostrar a nossa necessidade de salvação em função da nossa condição pecaminosa. E ela aponta para um Salvador quando ela nos mostra que precisamos de salvação. Se a gente peca, a gente precisa de salvação. E ela aponta para Jesus. Então, no final das contas, a conclusão que a gente chega é que toda essa purificação ela é uma purificação de que natureza? Espiritual. Não. Externa. Sim, externa. Beleza. E agora que vem a crítica. Quando Jesus manda encher aquelas talhas de pedra até a boca com água, as talhas de pedra, ele estava dizendo o seguinte: agora está sendo inaugurada uma nova realidade. Aquela água que antes purificava, na verdade agora é vinho. Olha que interessante, que não dava mais para eles lavarem as mãos na água, porque o que estava na talha agora não tinha mais água, era vinho. Então você está dando um recado para as pessoas que não tem mais água, que não é mais necessário aquele tipo de purificação, e que é esse vinho que vem para estabelecer um novo matrimônio, uma nova aliança. Que maravilha. Ok? E aí, o que havia agora nas talhas era vinho, e esse vinho é o símbolo do sangue de Jesus derramado por nós, o melhor de todos os vinhos, por representar a salvação dos nossos pecados. Jesus estava mostrando naquele casamento a realidade da nova aliança por meio do sangue que é derramado por nós. E por que Jesus fez esse milagre no casamento? Porque o casamento é o símbolo máximo de uma aliança. O casamento é uma aliança que vai até a morte. A água na qual eles lavavam as mãos era uma purificação apenas externa, porque as nossas obras não podem purificar o nosso interior. Jesus então inaugura uma nova realidade onde ele derramaria o sangue dele por amor a você, e através desse sangue você seria purificado não somente exteriormente, mas sobretudo de dentro para fora. Essa é a ideia. Perfeito. Sangue de nova aliança. Legal. Sangue derramado por nós. Eu escuto muito do padre. Estava lembrando do padre falando na hora da Eucaristia sobre isso. Legal, né? Vamos agora para uma parte mais filosófica do negócio. A fenomenologia da transformação da água, H2O, em vinho. E o vinho contém tudo isso aqui. E aqui algumas moléculas de vinho. Algumas das moléculas, das substâncias que compõem o vinho. Então é uma coisa bem complicada, tá certo? Não é uma coisa óbvia. Aí nós vamos a seguir numa coisa chamada tabela de Mendeleev. Quem fez o segundo grau aí deve lembrar lá de trás. Isso é muito interessante. Alguém seria capaz, eu sei que vai ter gente que vai fazer isso, mas não pergunto, que é o seguinte: como é que essa tabela ela apareceu? É a mesma ideia. Ela foi um fenômeno espírita. Mendeleev era um russo e ele estava querendo fazer essa tabela aí e botar os componentes dos seus devidos lugares. Os pesos moleculares, né? Os pesos moleculares, não sei o que lá, ele queria ver isso aí. E um belo dia, ele acorda e a tabela está pronta na frente dele. Ele menciona isso. eu já pensei. Isso
foi um fenômeno espiritual. Foi um milagre. Não, ele foi intuído pela espiritualidade e foi na mesma hora que saiu isso aí, que dura até hoje. Olha só. Tem alguns alimentos que foram colocados agora, né? Tem, então isso aqui, ó, são os últimos aqui. Os últimos são esses aqui, vem até aqui. Eu não sabia, não. Quando eu fiz vestibular, não vi o de luva, mas brinquei na lama. Eram 108, agora já são 118. É isso aí, isso aí. Tem tempo aí. Então as coisas estão sendo feitas, tá certo? Mas o que eu quero falar? Na realidade, quando houve o Big Bang, surgiu o mundo, teve aquela explosão primordial, tudo era hidrogênio e hélio. Eram os dois materiais que existiam no universo. Tá certo? E aí, com o tempo, você teve estrelas, que nesses bilhões de anos, o universo tem 13 bilhões e meio, então teve estrelas que já, a gente tem 4,5, o universo tem 13, 14, sei lá, então tem estrelas que já surgiram, já acabaram. Então o que acontece? Muitas vezes explodia uma estrela, uma supernova, uma estrela com uma densidade de energia muito grande. E o que acontece? Ela pega esses átomos que tem um próton e um nêutron, que aqui você tem, sei lá, 80 prótons, 80 nêutrons, ok? E pela violência da explosão dessa estrela, ela sintetiza novos materiais, é o que a gente chama de fusão nuclear. Eu fundo os núcleos, tá certo? E aí o que acontece? Você então vai dar ouro, vai dar... Por que você tem mais ouro na natureza do que alumínio? Porque a energia para gerar o ouro é infinitamente maior do que para gerar o alumínio, do que para gerar prata, por exemplo, ouro e prata. Vamos dar dois exemplos típicos, tá certo? Então você tem mais prata na natureza do que ouro. Então como é que isso vem para a gente? Isso você tem as estrelas que explodiram, você tinha uma massa de elementos que ficou girando no espaço, orbitando o Sol, e pelo efeito da gravidade essa massa condensou. E quando essa massa condensa, na realidade, ela está pegando coisas que não são da gente, são vieram de outros locais do espaço. Sim. Essa condensação é que dá aso aos veios de ouro, de minerais, de ferro, disso, daquilo. Isso são tudo restos de estrelas. E agora talvez vocês consigam entender o porquê de que a iniciativa privada está indo para Marte, não é isso? Agora que está se falando que vão botar a iniciativa, né, para botar habitantes da Terra em Marte. Fazer uma colônia. Isso, todo mundo já ouviu falar nisso, né? São os privados, não é o governo que está bancando. Alguém sabe qual é o verdadeiro foco? Deve ser algum metal precioso. Né? Depois de Marte, existe uma coisa chamada cinturão de asteroides. E nesse cinturão de asteroides é exatamente o que eles querem. Eu vou mandar um robô que chegue naquele asteroide e faça toda a parte de mineração e mande para mim. É aí que está todo mundo de olho. Não é em Marte. É no cinturão, então. É no cinturão. Então, na realidade, eu estou me capacitando para chegar nesse local de novo. Aí o dinheiro vai falar mais alto, porque eu vou trazer metais raros, coisas raras que vêm de um outro contexto. De uma outra galáxia, né? Perfeito? Mas vamos lá, voltando para o vinho. O vinho normalmente você tem H2O, que são duas de hidrogênio e uma de oxigênio. Só que no vinho você também tem carbono, também tem o H2O, tá certo? E tem o nitrogênio, você tem essas duas aqui. Só que o que acontece? Como esses números são menores, tá certo? Eu posso fazer, da mesma forma que eu faço a fusão, que é de 2, eu faço 4, 2 mais 2 dá 4, eu posso fazer um também de 4, dividir em 2 de 2. Então, como o número é menor, eu faço o que a gente chama de fissão nuclear. Eu quebro, e aí eu preciso de energia para isso. Tá certo? Então, a ideia é essa. Se eu quisesse, por exemplo, um elemento que está aqui, que tem um número atômico maior do que o do oxigênio, tá certo? Eu vou precisar do quê? Da fusão nuclear. Como eu só uso números que estão abaixo, a própria fissão já me resolve. Tá certo? Só um processo. Mas isso demanda o quê? Muita energia. Muita energia. Então a gente sabe através da Bíblia que Jesus transformou água em vinho conforme o relato do Evangelho de João. Mas esse milagre geralmente passa despercebido e visto como uma coisa muito simples que Jesus fizera. Mas será que realmente é simples assim? Porque a gente fala água em vinho e todo mundo é água em vinho. E suco também. Eu boto lá pozinho de suco, faço que suco, não tem problema nenhum. Suco, né? Vou ali no Zona Sul, compro uma guarilha e faço suco de uma para mim. Então,
não parece ser uma coisa complexa, mas quando a gente começa a entender do ponto de vista molecular, a coisa não é tão óbvia como parece. Então, como é que eu explicaria esse milagre do ponto de vista científico? A composição da água e do vinho são diferentes, já é um problema. Embora no vinho também exista água, mas aí existe um pequeno problema. A água é uma molécula que contém apenas 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Mas o vinho contém vários átomos de carbono, nitrogênio e outras coisas no seu meio. Cientificamente, para transformar água em vinho, Jesus necessitaria de um reator atômico com aceleração termonuclear. Desestruturar os átomos, ou seja, separar prótons e nêutrons. E finalizando, reestruturar tudo novamente para agregar nas moléculas de vinho o carbono e o nitrogênio que não existe na água. Olha que coisa simples. É nós. Esse processo é o chamado processo de fissão nuclear. Tá certo? Isso aqui nós já estamos entrando, ou pelo menos tangenciando, a tal da física quântica, que todo mundo fala aqui. Eu estou querendo ver um projeto que está na minha cabeça, que é de física quântica para não iniciados. É como você transformar um negócio que todo mundo fala, mas ninguém diz o que é para você, numa coisa extremamente simples e tranquila da gente entender o que é. Tá certo? A gente pode fazer, de repente, uma parte falando da física quântica em si, né, para você entender como é que é o processo de mistificar o conhecimento da física quântica, bem bacaninha, e outro, as aplicações da física quântica no espiritismo. São duas etapas. Isso talvez seja uma coisa interessante. E vamos lá então. Qual é a energia necessária para transformar a água em vinho? A Bíblia relata 6 talhas com água, que poderia chegar até 720 litros no total, pois naquele tempo as talhas cabiam em média de 80 a 120 litros cada. Mas nesse caso vamos usar a maior medida, 720. Quanta energia seria necessária para transformar 720 litros de água em vinho? Aqui eu errei. Lembremos que esse milagre foi considerado um dos mais fáceis que Jesus realizou, mas não menos importante. Essa reestruturação nuclear para transformar a água em vinho necessitaria de energia de cerca de 200 bilhões de estrelas igual ao nosso Sol, praticamente todas as estrelas da Via Láctea, tá certo? E isso em apenas um dia para realizar essa transformação, de apenas 720 litros. Mas para Jesus, isso foi uma coisa básica, fácil e rápida de se fazer. A Bíblia não relata que ele se cansou, que perdeu sua energia, que ele ficou cansado, que teve que tomar diazepam, sei lá, um negócio desse. Ficou bem, estava na boa. Então, tal ato ou milagre é no mínimo inimaginável ao nosso raciocínio. Quando eu vejo essa quantidade de energia, a gente não consegue entender. É a mesma coisa que eu falo às vezes dos capelinos, né? A gente sabe que os exilados de Capela estiveram aqui e que os exilados é alguém, tá certo? E quando a gente pensa em Capela, a gente pensa em Capela como o quê? Capela é o quê? É uma estrela, né? Que orbita em volta de uma estrela. Bacana, não, Capela é uma estrela. Capela, então. Capela é uma estrela, então não é um planeta. Peraí, esses capelinos vieram de um planeta que orbita em volta. Não, eles vieram do Sol de Capela. Aí o problema está nisso. Como você tem o Sol de Capela e a gente não consegue imaginar como é que um ser humano, uma coisa vivente, viva num Sol. Como é que alguém vai viver num Sol? A gente nem consegue. Aí essa explicação está coerente. Eu também vou para ela. Na minha visão da caixinha. Só que o ponto é o seguinte. Deus não diz como é que ele faz as coisas ou proporciona que as coisas aconteçam. Capela é uma estrela. Eu estou me baseando em Emmanuel, no caminho da luz. Sim, mas é o que eu estou dizendo. Capela, quando você vai definir Capela, no astro Capela, é um planeta. Não é um planeta, é uma estrela. Uma estrela de quinta grandeza. Esse é o ponto. Não. Então, essa explicação, talvez ela esteja torta ou alguma coisa, mas quando você vai ver, Capela é uma estrela. Então, a gente não imagina. Então, é a mesma coisa. Alguém consegue imaginar o que é a energia de 200 bilhões para um negocinho que cabe aqui nesse local aqui? Não dá para imaginar isso. Não dá, não tem como. Então, a ideia é essa. É que o fato da gente não imaginar faz com que a gente ache que é impossível. E para Deus nada é impossível. Então, a ideia é isso. Big Bang. Tal ato milagre seria no mínimo imaginável ao nosso raciocínio. E somente um Deus teria poder para fazer isso.
Mas o próprio Jesus disse que ele era Deus e todos os cristãos reconhecem isso. Esse é o ponto. Filho de Deus. Então vamos lá. Tal foi o primeiro dos milagres de Cristo, diz São João, a fim de condenar os falsos milagres atribuídos a Cristo, quando ainda menino, conforme contam mentirosamente os evangelhos apócrifos. Isso está de novo, São Tomás, nos comentários de São Tomás de Aquino, no Evangelho de João. O milagre de Caná foi o início dos milagres de Cristo, que culminam com a sua gloriosa ressurreição. Depois disso, ele se manifestou gloriosamente a seus apóstolos, que creram nele. Por isso está escrito: por esse modo, deu Jesus princípio aos seus milagres em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, o grande nome de Jesus, o acompanhamento da sua vida, ficou muito mais intenso a partir. Aí ele passou a ser Jesus. Até então ele era só o carpinteiro, o filho de José e Maria. Depois da ressurreição e da ascensão aos céus, os apóstolos se espalharam pelo mundo pregando Cristo crucificado que ressuscitou dos mortos. A Igreja Católica, cuja cabeça é Cristo, iniciou sua trajetória de missões, martírios, de polêmicas e de cruzadas, levando o nome de Cristo, de Jesus, até os confins da terra, sempre assistido pela Virgem Maria e pelas preces da Igreja triunfante no céu. Por isso, a narração do milagre de Caná conclui com as seguintes palavras: depois disso, foi para Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Toda a igreja praticamente, tá certo? Mas não demoraram lá muitos dias, tá? João 2,12. Comparados com a eternidade, são poucos os dias da história entre a ressurreição e o juízo final. Então, a conclusão que a gente chega é que Jesus se valia de forças naturais, da natureza, para promover fenômenos sobrenaturais. Ok? E é isso. Muito lindo. Obrigada pelo seu trabalho, Mariana. Muito lindo. Muito lindo. Excelente. Foi lindo, perfeito.